En Cusco paralizan obras para salvar pueblo en Ollantaytambo. Então aqui o texto vai falar, né, de um povoado, né, de uma cidade que fica na província de Urubamba, que se chama Ollantaytambo, e que pelo texto ele é descrito, né, isso está lá no Peru. Pelo texto ele é descrito então como um grande sítio arqueológico e que atraem muitos turistas. E aí, segundo o texto, o que a gente tem que buscar é o problema pelo qual passa esse povoado, né? Qual é o problema? Então, aqui no texto, a gente tem algumas palavras que vão indicar esse problema. O que a gente tem que ver é a que essas palavras estão conectadas. Então, aqui, destruídas, agonizam, a gente tem aqui construir edifícios, diversas modificações desfigurando. Então a gente tem todas essas palavras ligadas a uma coisa. Todas essas palavras negativas, elas são ligadas a construções, a questão da arquitetura e não a arquitetura original. Ou seja, a arquitetura original, segundo o texto, ela está sendo afetada, destruída por licenças que foram dadas para que houvessem modificações nessa arquitetura histórica. Então, a gente analisando aqui, né, lá na letra A, fala de falta de hotéis na província de Urubamba. Aqui a gente fala de um boom turístico, né? Tem muitos turistas. No entanto, aqui eles não falam absolutamente nada de hotel, ou seja, alguns turistas vão e alguns turistas só visitam, né? Então são edifícios que são construídos para atender os turistas que visitam o complexo arqueológico. Ou seja, uma especulação imobiliária. Aqui não fala em falta de hotéis e que esses lugares têm que ser destruídos para construir e para abrigar os turistas que vêm. Então, a gente já pode eliminar aqui a letra A, uma pela falta da palavra hotéis e outra porque realmente não é isso que está dito ali no texto. Na letra B, fala de monitoração arqueológica realizada no local, ou seja, que o problema seria uma monitoração arqueológica. E, na verdade, não, né? Existe uma monitoração arqueológica, né, que deve acontecer no local para que esse local não seja destruído pelas construções novas. Então, o que o prefeito busca é suspender algumas licenças com a ajuda de estudos prévios e essa monitoração. Então, isso não é um problema, na verdade, o prefeito busca uma solução para essa questão. Então, também a gente já pode eliminar. Extinção das obras de construção civil na localidade. O prefeito, ele paralisa as obras, suspende licenças, né? No entanto, ele não vai acabar com as construções. O que ele quer é revisar, né? Para poder demolir as construções que estão irregulares, né? E não deixar que as pessoas construam sem a licença do Ministério da Cultura. Então, tem que ter estudo prévio, tem que ter monitoração, tem que ter um visto do Ministério da Cultura, mas ele não fala em extinguir as construções civis. Então, essa palavra extinção não é o que o prefeito está dizendo, então, portanto, não é um problema. Na letra D, recusa de licenças para exploração do antigo território Inca. Então, vamos lá. Então, o que é explorado realmente é o antigo território Inca, mas o problema citado pelo texto não é causado pela recusa de licença. De novo,
Existe um estudo para que essas licenças sejam aplicadas de modo a não destruir o que eles chamam, né, da galinha dos ovos de ouro, que afinal de contas é o turismo na região. Portanto, o problema que é levantado pelo texto é a destruição de construções incas para a construção de prédios modernos, ou seja, é destruir a galinha dos ovos de ouro para poder construir, por exemplo, né, hotéis ou, por exemplo, outras construções que estejam fora dessa questão do turismo arqueológico. Portanto, letra E.